Olá, turma. Estamos iniciando aqui a disciplina de Educação Física. Sou o professor Felipe. Essa é a nossa quarta aula, nosso quarto encontro. E hoje a gente vai ter como tema os jogos da antiguidade. Nessa aula a gente vai conhecer e discutir sobre as práticas da antiguidade. Vamos analisar e caracterizar as diferenças dos jogos antigos para os jogos modernos. E vamos refletir como esses jogos influenciaram a nossa sociedade atual. Na aula passada a gente viu um pouco sobre os esportes modernos, né? Identificamos as principais características de cada modalidade esportiva e vimos como os esportes se classificam, né? Então, os esportes fazem parte do cotidiano de muitas pessoas e atualmente são vistos como muita importância, não apenas para a manutenção da saúde física, mas também como mecanismo de inclusão social. Para entender melhor como chegamos ao modelo de práticas esportivas que temos hoje, é necessário a gente conhecer um pouco da história do esporte através dos tempos. Segundo Manuel Tubino, um dos mais relevantes autores dessa área, a história do esporte pode ser dividida em três períodos: o esporte antigo, período que abrange desde o início das práticas desportivas até a primeira metade do século XIX; o esporte moderno, o intervalo de tempo que compreende desde 1820 até 1980, e o esporte contemporâneo, que é o período de 1980 em diante, até os dias atuais, até esse momento, ok? Os esportes tiveram suas origens em atividades não organizadas, mas de fundamental importância e relevância para a manutenção da vida. Na antiguidade, as práticas esportivas não se pareciam com as que a gente conhece hoje. Em razão disso, eram conceituadas como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida, a caça e entre outras. Outras eram mais uma preparação para guerras, como é o caso das lutas e a esgrima. Desde os tempos pré-históricos que o homem corre, salta e luta, assim como acredita em algo superior. Foi daí que surgiram os jogos da antiguidade, quando eles juntaram esses dois mundos, da atividade física e a religião. E não tem como a gente falar em jogos da antiguidade sem citar uma das sociedades que foi mais relevantes para essa cultura esportiva, né, que foi a Grécia. A Grécia foi a sociedade mais voltada desde a história antiga. Existia uma crença grega que diz que o corpo tem tanta importância quanto o intelecto e o espírito, e que a melhor maneira de honrar a Zeus é cuidar do corpo e da mente. E uma das civilizações que mais abraçaram essas práticas corporais esportivas foram os espartanos. Eles eram belicistas e adoradores dos exercícios corporais. E os atenienses, como intelectuais, interpretavam os jogos esportivos como parte da cultura, da religião e como meio de educação. Os gregos tinham no esporte e na atividade corporal um meio de formação para os jovens, iniciando aos 6 anos de idade com as ginásticas. O esporte da antiguidade, observado desde a pré-história, teve como principal manifestação os jogos gregos, que compreendiam as Olimpíadas, os jogos fúnebres e os jogos píticos. Esses jogos foram os primeiros registros de uma competição organizada e marcaram a história esportiva por representarem a ideia inicial de esporte. Os esportes em disputa eram o atletismo, as corridas, o pentatlo, os lançamentos, as lutas de pugilato e pancrácio, o hipismo, juntamente com a corrida de carros, dentre outras modalidades. Nesse momento, o desporto se mostra pela primeira vez como fenômeno social, onde durante os Jogos Olímpicos ocorria uma espécie de trégua sagrada no mundo grego, proibindo qualquer tipo de guerra. Pereira afirma que filósofos influentes como Platão, Sócrates e Aristóteles referiam-se ao valor do esporte em aspectos educacionais, formadores, morais, estéticos, religiosos, e que somente a força dos jogos era capaz de unificar a Grécia, mesmo que de tempos em tempos. Já os romanos, por priorizarem a conquista de território, davam aos eventos esportivos um caráter de espetáculo popular.
com a finalidade de entorpecer a plebe com vinho e diverti-los com lutas sangrentas de gladiadores, evitando dessa forma revoltas populares. Essa política ficou conhecida como pão e circo. Segundo Pereira, os exercícios físicos eram tidos somente como práticas complementares e não base na formação física e moral dos jovens, como na tradição grega. A atividade corporal ficou reduzida aos jogos, às tarefas agrícolas e militares. Conforme Marinho, os romanos consideravam os esportes e a ginástica imoral pelo nudismo de seus praticantes. Durante a Idade Média, as atividades físicos-desportivas foram se distanciando cada vez mais da Igreja e assim tornando-se irrelevantes. Com os jovens nobres da época encaminhados à educação religiosa ou à cavalaria, restavam-lhe apenas os exercícios ligados ao adestramento hípico e ao combate, como as justas, a esgrima e as corridas. Os esportes, como qualquer atividade corporal fora do recomendado pela Igreja, eram condenados e considerados pecados graves. Esse período pós-romano caracteriza-se pela transformação das atividades esportivas em jogos populares e apresenta a primeira distinção entre os esportes da elite e os de massa, tendo origem também duas peculiaridades fundamentais ao esporte: a lealdade e o espírito de equipe. Eram muito comuns os torneios de cavalaria. Era lá que eram ocorridas as disputas de justas, que aos poucos foram ganhando regras para diminuir o desgaste físico dos seus cavaleiros, mas nunca chegaram a perder o status de batalha. Durante o Renascimento, os esportes foram reavivados, principalmente entre os educadores da época, como o italiano Vittorino da Feltre, que reaproximou as práticas como a ginástica, a natação, a corrida, a luta, dentre outras, da educação, baseando-se nos princípios gregos da harmonia entre o corpo e a mente. Os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos na Antiguidade organizavam-se em Olímpia, cidade da Grécia Antiga, de 4 em 4 anos, no final do mês de julho, em agosto ou até no início de setembro, quando existia a lua cheia e se completava um ciclo de 99 meses. Este período de 4 em 4 anos era chamado de Olimpíada. Começaram a durar um dia, depois 2 dias, 3 dias, 5 dias, chegando até 7 dias, na época de 468 a.C. a 337 a.C. Quando a data estava marcada, os arautos eram enviados a todas as cidades gregas para anunciar quando começavam os jogos e a trégua sagrada. Os preparativos começavam um ano antes. As pistas tinham de ser niveladas, os templos e estádios reparados, os atletas começavam a treinar 10 meses antes e na mesma altura eram escolhidos os juízes encarregados de preparar tudo. No último mês, juízes e atletas tinham de ir para a Olímpia, onde os atletas treinavam sob a supervisão dos juízes, e se não estivessem em boa forma física, eram desclassificados. A poucos dias de início dos jogos, era onde chegava a plateia, a multidão que ia assistir todos os jogos, que estavam as famílias dos atletas, os príncipes, viajantes, peregrinos, artistas e comerciantes, pessoas ilustres, convidados e pessoas humildes, onde se incluíam os escravos. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre cada modalidade que era realizada nessas Olimpíadas da Antiguidade. Aqui a gente tem as corridas equestres, que seriam as corridas de cavalos, né? Então a gente tinha duas modalidades. A primeira corrida era realizada com um carro, os cavalos puxando um carro, e esse carro tinha que dar 12 voltas no hipódromo. Cada volta tinha em média de 823 metros a 914. Já na corrida de cavalo, apenas tinha que dar uma volta no hipódromo. E o que era interessante é que não eram os homens que tinham vencido as corridas que recebiam as coroas, mas os donos dos cavalos. Em seguida, nós temos as lutas, que eram 3 lutas. Seria a luta grego-romana, o pugilato e o pancrácio, certo? Na luta grego-romana, era necessário provocar
3 vezes a queda do adversário para ser o vencedor. A queda era quando o adversário colocava as costas, os ombros ou o peito no chão. Antes de iniciar a luta, os atletas untavam o corpo com azeite e depois terra para evitar que a pele ficasse escorregadia. A prova não tinha um tempo limite e era permitido partir os dedos do adversário, mas não era permitido ataques na zona genital e nem morder o oponente. No pugilato, apenas podiam-se usar os punhos e os dedos estavam envolvidos com tiras de couro, o que mais tarde se juntaram a peças de metal, né? Então, o pugilato se assemelhava muito mais ao boxe de hoje. E o jogo terminava quando um dos atletas ficava inconsciente ou colocava um dedo no ar em sinal de desistência. No pancrácio, que era uma mistura da luta greco com o pugilato, tudo era permitido, menos enfiar os dedos nos olhos, atacar a região genital, arranhar ou morder. E existiam provas para rapazes e para homens adultos. E aqui nós temos o pentatlo, que era composto por lançamento de disco, do dardo, salto em comprimento, corrida de estádio de 200 metros e luta. O disco pesava 9,5 kg e podia ser feito de pedra, ferro ou bronze. O vencedor era o que conseguisse lançar o disco mais longe. O dardo tinha a altura de um homem e era feito de madeira. Se um atleta vencesse as 3 primeiras provas do pentatlo, não se realizavam as 2 últimas. As competições dos Jogos Olímpicos estavam divididas em gímnicas no estádio, de acordo com as idades dos atletas, em homens e éfebos, que seriam os adolescentes, e em provas hípicas no hipódromo, né, que seriam as corridas de carros e cavalos, né? As provas eram disputadas sobre areia molhada, lamacenta e escorregadia. Era-se vencedor da luta quando o adversário a abandonava ou tocava 3 vezes no chão. O vencido confessava em voz alta a sua derrota. Os atletas, desde a infância, praticavam a corrida, o salto, os lançamentos de disco e dardo, a luta e o boxe, certo? E os atletas também se exercitavam nus. O corpo era esfregado com óleo e areia para ajudar a regular a temperatura do corpo, proteger do sol e da vara do treinador, caso não fizesse os exercícios corretamente. Depois das provas, os atletas utilizavam uma espécie de instrumento curvo para remover o suor e o azeite, né, da pele. Depois limpavam-se com uma esponja e água. E tudo isso fazia parte do treino, né? O descanso, esse banho e até uma massagem. Dava-se muita importância à hereditariedade, à educação da mente, música, a gramática, a literatura, a poesia, ao microciclo de treino, à alimentação e o conhecimento das condições dos locais onde eram realizadas as provas, né? E a última Olimpíada da Era Antiga foi disputada em 393 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio I proibiu a adoração aos deuses e cancelou os jogos. Desde 776 a.C. foram realizados 293 jogos. A celebração dos Jogos Olímpicos ficou adormecida por 1500 anos. Em 1896, graças aos esforços do francês Pierre de Coubertin, foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos modernos na Grécia. Agora a gente vai falar um pouco dos Jogos Fúnebres, que eram competições atléticas realizadas em honra de uma pessoa recém-falecida. A celebração dos jogos fúnebres foram comuns em várias civilizações antigas. Atletas e jogos como lutas são descritos em estátuas sumérias datando de aproximadamente 2600 a.C. E segundo numerosas tradições, os jogos fúnebres foram uma característica regular da sociedade micênica grega.
A Ilíada descreve os jogos fúnebres realizados por Aquiles em honra de Patroclo, e uma competição similar foi atribuída por Virgílio a Enéas, que realizou os jogos no aniversário da morte de seu pai. Muitas das disputas foram similares àquelas realizadas nos Jogos Olímpicos. E, embora realizados em honra de Zeus, muitos estudiosos veem a origem da competição olímpica em jogos fúnebres mais antigos. E aqui nós temos os jogos píticos, né? Que eram os jogos que realizavam-se em honra a Apolo, 2 anos antes dos Jogos Olímpicos. E entre cada jogos de Nemeus e Íticnicos, né? Foram iniciados cerca do século VI a.C. e, ao contrário dos Jogos Olímpicos, também incorporavam as competições de música e poesia. Essas competições de música e poesia já eram bem anterior à parte atlética dos jogos, tendo começado, segundo a lenda, após Apolo ter matado e dividido o corpo da serpente Piton e instalado o oráculo de Delfos. Fora essa diferença, né, os eventos eram semelhantes aos dos Jogos Olímpicos, exceto por não haver corridas de carro com 4 cavalos. Os vencedores da prova recebiam uma coroa de louros da cidade de Tempe, na Tessália. E aqui nós temos as provas que eram realizadas nos Jogos Píticos, que era tudo muito semelhante ao que era realizado em Olímpia. Né? A gente tinha as ginásticas, tinha os lançamentos de flecha, de barra, a luta do pugilato, corridas de cavalo, tudo muito parecido. A diferença maior seria que tinha algumas competições que eram realizadas no teatro, né, que seriam os concursos de poesia, de canto, de música. E uma coisa que marcou muito foi a dança, né? Tinha uma dança que era realizada por meninos em roda num altar que simbolizava a vitória de Apolo sobre a serpente, né? E a gente pode falar também um pouco dos prêmios, que a princípio os prêmios constavam de bens materiais, como dinheiro e coroa de ouro, coroa de louro e o ramo de carvalho, que era muito tradicional, né, dos jogos antigos, né? Então podemos concluir que os jogos da antiguidade e os jogos modernos eles são semelhantes eh, na medida que são um evento cultural que busca aproximar os habitantes de diferentes regiões com uma oportunidade para que pessoas se encontrem e compitam de uma forma amistosa, visando a maior unidade e proximidade entre os povos. Porém, eles são diferentes na medida que os jogos clássicos gregos eles eram limitados basicamente aos povos daquela região, né, da Grécia Antiga. Já os novos, os jogos modernos, eles são do mundo todo, abrangem vários países, né? Além de serem os jogos gregos, também com menos modalidades, enquanto os jogos modernos envolvem uma série de competições e esportes que nem existiam naquela época, né? Então a gente vê essa evolução do esporte ao longo dos anos e podemos concluir a aula de hoje, finalizando aqui essa, essa aula de jogos da antiguidade. Espero que todos tenham compreendido, tenha ficado bem claro a evolução, né, do esporte em todo esse período da história da Grécia Antiga, de Roma e tudo mais. Ok? Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até logo.